Salve, salve você que nos acompanha aqui pelas mídias sociais do Hoje Mais Maringá. Hoje a gente tem mais um dia de expediente. Evidentemente, toda segunda-feira é dia de expediente aqui no Hoje Mais Maringá. Semana passada a gente falou da questão da educação durante a pandemia e hoje a gente vai falar de uma área que foi extremamente afetada pela pandemia da Covid-19. E evidentemente, a gente está falando de saúde. Recentemente eu li uma matéria do New York Times, ainda no começo de 2020, falando que o cirurgião dentista é um dos profissionais que estava mais suscetível a contrair o vírus por diversas questões técnicas ali, questão do paciente com a boca aberta, uma série de cuidados tiveram que ser tomados. E hoje, para falar comigo sobre esse assunto, a gente conversa com o Dr. Tássio, ali da Oralsim. Ele vai falar um pouquinho para a gente de como que foi essa situação toda durante a pandemia. Aos pouquinhos a gente se despede desse período negro da nossa história e a gente vai voltando ao normal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, professor Tássio, doutor Tássio, professor, enfim, tá tudo certo por aí? Bom dia, Vitor, bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo está nos acompanhando, é um prazer enorme estar aqui com vocês e a gente foi muito afetado mesmo nessa questão da pandemia, né? Até tinha alguns colegas que postavam que a gente era os profissionais que atendiam sem os dois estar usando a máscara, sem o paciente, sem o profissional, né? Que você vai no médico, acaba usando a máscara, o paciente usava a máscara, né? E a gente não conseguia usar a máscara, né? O paciente não usava, né? Então, a gente foi extremamente atingido aí, ficamos um tempo sem fazer, né, alguns procedimentos, atendendo mais casos de urgências, de dores, enfim, mas foi muito complicado mesmo, viu? Ô, doutor, e a gente tem ali na questão da clínica do senhor, acho que o forte é a questão do implante. Implante é um tipo de cirurgia, é algo invasivo, por mais que haja evolução, que seja minimamente invasivo, é invasivo e é uma cirurgia. E a gente teve um período muito largo de suspensão de cirurgias eletivas. Daí agora falando como negócio, até que ponto isso prejudicou vocês? Então, você sabe que prejudicou muito, né? Por conta, primeiro, os nossos pacientes têm uma idade normalmente mais elevada, né? Mais de 50, 60 anos. E aí teve essa proibição das cirurgias, teve o medo dos pacientes, teve o medo dos profissionais, né? Você sabe que a gente ficou um mês, 40 dias ali sem praticamente atender, né? E aí começamos a fazer outros procedimentos, porque igual você falou, né? Se for pensar em custos, né? Em dinheiro, em pagar as contas, etc. Falei, gente, né? Hoje não pode ser feita a questão da cirurgia, vamos fazer a lente de contato, as estéticas e os outros procedimentos. E daí ali nesse sentido, assim, vocês já faziam evidentemente esses procedimentos também na clínica, não foi algo que precisou se reinventar, algo que vocês já faziam. Quando a gente está falando de odontologia, a gente está trabalhando com duas questões. É a saúde do paciente, a saúde, que muitas vezes a pessoa fala, não vou no dentista não tenho essa vaidade, mas é uma questão de saúde. A gente vê que tem casos, e até recentemente, um cara comeu uma pipoca, enroscou ali no dente, deu um problema seríssimo para ele, né? Questão de cárie, questão de diversas instâncias, vamos colocar assim. Ali, durante esse período, sentiu-se uma demanda maior por casos de questão de saúde, de dor, ou foi basicamente questões estéticas que o pessoal estava demandando na pandemia? Porque é outra coisa, quando a gente está mexendo com a vaidade, você fala assim, tô usando máscara, ninguém tá vendo meu sorriso. Eu não vou pra praia no fim do ano, porque tem a pandemia. E daí é algo que as pessoas, né, fica lá. Como é que foi essa situação como um todo? Então, você sabe que a questão da estética baixou muito, e aí paciente com dor, o que aumentou muito em nossa unidade foi pacientes extrema ansiedade, fazendo placa de bruxismo, muito apertamento, né? O bruxismo, que são aí normalmente sintomas de estresse, de medo. Bruxismo é aquele que a pessoa fica pressionando, mordendo, né? Perfeito, E normalmente o paciente vem com fratura de dente, vem com desgaste, né? Ou às vezes o próprio companheiro falou, durante a noite você está fazendo um barulho esquisito ali, né? Parece que você está
comendo os dentinhos, né, ringindo os dentinhos, e aí esse processo aumentou demais, muitos pacientes procurando, doutor, tô com dor na TM, doutor, tô com um dente fraturado, por conta do estresse da pandemia, né, a gente não sabia, né, como que ia ser, né, aquele primeiro que veio o impacto ali, ninguém sabia como que ia ficar a trabalhar, qual que era a gravidade, medicamento, enfim, então essa questão da ATM, de dor, do estresse aumentou muito. Bom, a gente está conversando com o Dr. Tássio aqui nos estúdios do Hoje Mais Maringá. A gente está falando um pouquinho dessa questão da pandemia. Agora eu queria falar numa conjuntura natural da coisa. Falar na matemática a gente fala em situações não adversas, né, em situações normais. A gente tem algumas questões. A questão do implante é algo que as pessoas procuram com certa recorrência. Às vezes não quer mais usar dentadura, é algo que incomoda, é algo que fica frouxo. E o implante, mas muita gente também acaba optando pela dentadura por uma prótese móvel e não por uma prótese fixa, porque tem medo de cirurgia. Eu acompanho com alguma consistência o mercado odontológico, as questões das evoluções. A odontologia brasileira sempre figura entre as mais importantes do mundo em todos os rankings, pesquisa, questão de... Enfim, a gente tem números muito bons da odontologia. Hoje em dia, para fazer um implante, quanto que evoluiu desde quando vocês iniciaram a fazer esse tipo de procedimento lá atrás? Olha, evoluiu muito, viu? A gente tinha há 15, 18 anos atrás aí os implantes que eram martelados, né? Que você descia ele como um prego, né? Então, assim, o paciente... Você tá de sacanagem. O paciente... Você tá de sacanagem. Esse é o tipo de coisa que não ajuda na propaganda do implante dental. Exatamente. E ele era colocado como se fosse um prego mesmo, né? Você ia batendo, ia descendo no ossinho, né? Mas hoje, graças a Deus, evoluiu muito, né? Até por questões de material, né? Questões de tempo de cirurgia. Antigamente se demorava aí 4, 5 horas para fazer uma cirurgia, hoje se faz com 30, 40 minutos, um caso grande, né? A questão da sedação, né? Pacientes que têm muito medo, muita ansiedade ou traumas do passado mesmo, que tirou dente à toa, né? Que acabou tendo hemorragia. Isso é até importante falar, né? Às vezes a pessoa olha um dente, já condena aquele dente, já tira... e fala, não, vamos colocar implante. Tira o dente, faz ali... E tem dente que é saudável, que não é sempre que você precisa tirar aquele dente para fazer um implante, né? Sim, com certeza. Hoje a tendência mundial aí é você sempre tentar fazer o tratamento, você sempre tentar salvar o dentinho, fazer um canal, uma coroa, enfim, hoje tem muitas opções aí, né? Porque às vezes para o paciente ele fala, tá, se eu vou tirar o dente eu vou resolver. E eu falo, não é só isso, né? Por conta que você vai tirar o dente, o de trás vai entortar, o de cima vai descer, né? Toda a harmonização da boca ali vai ter os resultados depois ruins para o paciente, né, Vitor? Uhum. E daí, dentro desse sentido, você falou que no começo martelava. Isso aqui é um espaço para a gente tentar explicar também para as pessoas um pouco de como que funciona essas coisas, tá? Hoje, pra você falar, vou fazer um implante, o que assim, conversando com o público, como é que funciona para fazer um implante? A gente vê que tem o implante mesmo, depois tem as coroas, como que funciona? Porque assim, eu fico pensando em mim, né? Você vai lá, você vai furar aqui, não fura, como é que funciona? Hoje assim, normalmente, grande parte dos cirurgiões tira o dentinho, se tiver fratura ou se tiver perdido, e já coloca o implante, né? Mas por que isso, Tássio? Antigamente não era feito esse processo, né? Tirava-se o dente, esperava a cicatrização e depois colocava o implante. Hoje, a gente faz isso por conta de ganhar tempo, de ganhar aquela cirurgia. Eu falo para o paciente, você não vai precisar tomar remédio 2 vezes, ficar com o pontinho 2 vezes. E é chato, né? Por mais que eu sou dentista, a gente sabe mesmo essa ansiedade. Quando eu vou tirar um dentinho meu ou outro, eu fico super ansioso. Então a gente entende isso com o paciente, que ele vai chegar ansioso, ele chega um pouco preocupado, né? Então a gente consegue fazer isso num passo. Tira o dentinho e coloca o implante
eu falo, ó, no mesmo buraquinho, às vezes não precisa nem perfurar, né? Então, assim, ficou muito mais tranquilo para o paciente. E eu já vi alguns, vou colocar assim, porque acaba sendo um projeto de engenharia os implantes, né? A gente vê, hoje tem software, tem um monte de coisa. E às vezes quando tu vai fazer da boca inteira, você não é um implante por dente, né? Você tem, acho que, algumas partes que são fixas. Como é que funciona quando você vai... Porque assim, uma coisa é você tirar um dente, outra coisa é você fazer a boca inteira. Daí a pessoa fala, nossa, eu coloquei uma vez um implante e agora eu tô todo desdentado. E daí agora eu vou ter que colocar um implante por dente? Como é que funciona isso? Assim, né? Tem alguns pacientes que chegam mesmo com esse pensamento, doutor, eu quero fazer implante por implante. Hoje é muito difícil ser feito, tá? Hoje é muito difícil, até por indicação mesmo, né? E às vezes o paciente fala, não, doutor, mas eu guardei um dinheirinho legal, isso é um sonho que eu tenho. E aí vamos lá. Paciente que usou muito tempo de dentadura, muito tempo aquela área desdentada ali, sem os dentinhos, ele não consegue normalmente fazer um por um, porque vai levar o osso dele ao limite, né? E aí eu costumo falar para os pacientes, imagina você com a madeira e começa a bater um preguinho do lado do outro. A tendência é quebrar, né? Então, igual você falou, hoje o paciente que tem uma dentadura, que vai por o protocolo com aquela fixa, gente, ele coloca 5, 6 implantes separados ali para não ter essa carga grande no osso, né? Para ficar tranquilo, para ficar com a mastigação bacana. Doutor, hoje quando a gente está falando desse tipo de procedimento, dá para dividir em casos de pequena, média e complexidade mais avançada, né? Acho que tudo na vida é assim, né? Você vai fazer um negócio, uma coisa é você filmar com uma câmera, outra coisa é você filmar com 3, uma coisa é você escrever um texto de um parágrafo, outra coisa é você escrever, e acho que é a mesma coisa com a odontologia, né? Quando a gente está falando de implante, o que caracterizaria pro paciente que está vendo aquele, tá com vontade de fazer isso, e assim, para ele, claro que não dá para você fazer protocolo à distância, né? Fazer diagnóstico à distância, mas assim, quando você tá ali, ó, é uma coisa também muito pessoal, né? Mas você tá ali, ó, fazendo o procedimento. Você fala, esse daqui é um pouco mais fácil, aquele lá é difícil. O que muda de um para o outro nesse caso? É tamanho de boca? Interfere? Como é que é isso? Você sabe que tem algumas interferências aí, né? Essa questão da boca, você falou, tem gente que tem abertura bucal muito pequena. Eu mesmo não consigo ficar muito tempo com a boca aberta, né? Que eu começo a ter um cansaço pela questão do bruxismo, pela questão do apertamento. E aí, assim, a gente tem hoje questão de idade, né? Questão de quantidade. Tá, se eu perdi um implantezinho, você que está nos assistindo, tá, se eu perdi um dentinho, eu vou fazer. Gente, 10, 15 minutos é muito tranquilo, né? É anestesia local, né? Então, muito rápido. E aí a gente vai para a questão aí da média complexidade, né? É um paciente que vai fazer 8 a 10 implantes, tem algumas extrações para ser feita, né? Para serem feitas aí. E ele é um paciente com um pouco mais de idade, né? Com seus 60, 70 anos. E aí a gente tem o nível mais alto de complexidade aí, que é um paciente aí de 90, 92 anos, né? Que normalmente já tem doenças que vem trazendo da vida, pressão alta, diabético. E isso interfere, então, se a pessoa é diabética, se a pessoa tem algum tipo de comorbidade, isso influencia no procedimento? Influencia, interfere, mas não impede ele de ser feito. Interfere assim, na hora do procedimento ou na recuperação? Na recuperação. Até assim, a gente, normalmente, na clínica, a gente pede esse exame de coração, pede um exame completo de sangue. Nesses níveis mais complexos, a gente faz dormindo com o anestesista do lado ali, para ver pressão, coração, respiração, né? E aí eu falo pro paciente, ó, você tá com o senhor, tá com a diabetes ali de 300, 350, 400, não dá para ser feito, tá? Vamos abaixar para 250. O paciente fumante, tá? Se dá para ser feito? Dá, mas aí tem que haver colaboração de ambas as partes, né? Uhum. Você fuma um maço por dia? Vamos abaixar para 10 cigarros, 8 cigarros, né? Obviamente que o paciente chega ali com 4, se eu fumo 4 maços de cigarros. Então a gente vai fazer um trabalho com aquele paciente para começar a baixar para 3, para 2, para 1 maço, para começar aí sim fazer os implantes, Vitor. E agora eu vou colocar uma questão aqui que eu acho particularmente muito interessante. Desde 2019, se eu não me engano, saiu uma portaria do Conselho Federal de Odontologia falando de algumas questões. Então, por exemplo, antes o dentista foram
umas 2 ou 3 portarias seguidas, né? Primeira delas falando sobre a questão do marketing odontológico. Antigamente não podia colocar antes e depois, isso já foi flexibilizado um pouco mais. E a outra questão, e essa sim que acho que gerou, eu diria, uma guerra de classes, foi a questão da harmonização orofacial. Daí o Conselho de Medicina fala que não, o dentista não tem essa atribuição, o dentista não pode fazer isso, o dentista não pode fazer aquilo, mas houve uma regulamentação e o que a gente te viu no decorrer do tempo ali, passados agora quase 3 anos, porque se não me engano isso foi em abril, passados quase 3 anos, é que assim, houve um entendimento jurídico de que o dentista pode fazer. O que o senhor acha sobre isso? Você sabe que assim, né? Eu no começo eu era muito receoso e ficava meio, será, né? Hoje a gente faz essa questão do Botox, né? Faz a questão do ácido hialurônico, né? Faz a questão do fiozinho de PDO, coisas básicas que o paciente às vezes quer, bigodinho chinês, o lábio, são coisas bem tranquilas aí, né? Mas aí tem alguns colegas fazendo coisas... se eu vou fazer a papada, né? Eu não faço, mas tem colegas que fazem, né? Tirar a gordurinha aqui da papadinha, que igual tem aqui, gente. Fazendo orelha, fazendo nariz, rinoplastia. Aí eu acho que já começa a entrar muito nessa questão do plástico e aí sai um pouco da nossa área. O pessoal, na verdade até o Botox, na questão que o senhor falou da TM, DTM, né? Isso. É algo que já era usado com alguma frequência, né? Perfeito. Já era usado com alguma frequência. Agora, a gente vê que, assim, sempre tem excesso de um ou outro, né? Sempre tem um excesso de um ou outro. Mas assim, e como que o pessoal os pacientes encararam isso? Vocês oferecem na clínica de vocês? Tem saída? Tem procura? Como é que funciona? Então, você sabe que a gente começou com a bichectomia, né? Uns 2 anos atrás, 2 anos e meio, começou muito essa questão da bichectomia, de tirar a gordurinha. E aí o meu sócio, o Dr. Marcelo, começou a fazer essa questão da harmonização, né? E os pacientes gostam demais, né? Tem paciente que chega com dentadura e fala, doutor, eu quero aumentar, eu quero dar volume. Fala, vamos ver a questão do implante, vamos pôr seus dentinhos fixos, que já melhora muito. E a bichectomia, ela tá nesse protocolo também de que pode fazer? Tá no protocolo, A bichectomia é muito tranquilo, assim, 30 minutinhos, né? Paciente que às vezes tem um pouquinho mais de bochecha e quer remover, né? Gordura de bichal ali, né? Hoje o Marcelo faz essa questão da harmonização, faz a questão, né, dos fios. Tem muita gente que procura, né? Os pacientes falam, doutor, eu quero fazer... tem paciente que... O que é o fio? O fio, normalmente ele estica, né? Eles passam para tirar, né, os pezinhos de galinha, falando bem comumente, para dar uma esticadinha. Até a questão da papada, hoje a gente tem o ácido, que é usado, tem a questão do fio, para dar uma puxadinha, e tem a questão aí para remoção da gordura, que é igual a lipo de papada, né? Que aí eu não faço, né? Porque já eu falo, começa a entrar um pouco de risco, a gente tem muitas áreas nobres, mas tem colegas que fazem, dá super certo, sabe? E ali porque assim, os caras, o conselho médico falava assim, não, eles não estudaram para isso. E assim, eu tenho parente que é dentista, que é professor, e assim, eu lembro do meu irmão, inclusive, estudando odontologia, e assim, acho que é do Sabota, tem um baita de um livro de anatomia, um negócio absurdo. E a questão de face, eu lembro do meu irmão decorando questão de osso e tal. Pra entrar essa aqui, porque assim, não era algo que podia, não era. Daí começaram a fazer e virou algo que podia. Por ser algo que não podia por conselho, eu não sei se tinha alguma coisa na faculdade que falava sobre isso. Como é que foi a questão da graduação nesse sentido, para a questão da harmonização? É algo que você passa superficialmente, você tem alguma área de estudo? Porque, se eu não me engano, isso também está atrelado a cursos. Você poder fazer está atrelado a cursos de especialização ou de aperfeiçoamento relacionados ao tema, né? Perfeito, Victor. Na faculdade a gente tem algo muito por cima, né? Claro que é visto a questão de anatomia, né, de face, de musculatura, né, enfim, dos nervos todos, mas normalmente o pessoal faz ou especialização ou um curso, né, uma pós-graduação, enfim, para ter essa melhor, né, conhecer melhor a região, conhecer melhor para que serve o fio, né, o ácido,
o Botox, aonde que funciona, onde que dá certo, onde que não dá. Eu acredito que hoje na faculdade eles começaram a implementar mais, né? Mas eu faz 12 anos era uma coisa muito vaga por conta disso aí. Legal. Já estamos nos 20 minutos de entrevista. Encerrando aqui, deixar uma mensagem para o pessoal. Eu vou fazer uma frase, você vai completar para mim. Um sorriso bonito é um sorriso? Saudável, que leva, acho que, vida, felicidade, bem-estar, muda a vida, né? Eu sempre falo isso, um sorriso muda a vida demais, para trabalho, para conversar, para saúde, para tudo, para relacionamento. Bom, pessoal, esse foi Dia de Expediente, podcast aqui do Hoje Mais Maringá. Agradeço você que ficou com a gente até esse momento, tirando um pouquinho das dúvidas da questão de saúde, como foi todo esse setor durante o período da pandemia, e agora um pouquinho da evolução, um pouquinho dos procedimentos que a gente tem até os dias de hoje. O pessoal não sabe, né? Mas liguei desesperado pro Tássio, né? Estamos gravando aqui os podcasts. Falei, doutor, salva eu aqui, por favor, me salva. Preciso de alguém para bater um papo. Ele prontamente já veio aqui, doutor Tássio. Muito obrigado pelo seu tempo, cordialidade, disponibilidade. E a porta está sempre aberta, quem quiser vir falar um pouquinho sobre esses assuntos. Obrigado você, meu irmão. Foi um prazer enorme. Primeiro podcast que eu participei, estava um pouquinho nervoso, me perdoa, né? Mas depois vai se soltando. O Tássio, ele fala essas coisas, mas eu trabalhei em televisão, ele apareceu mais em televisão do que eu. Você pega lá nos stories dele, tem lá, ele já passou por todas as emissoras, passou por mais emissora que eu, passou por tudo, já sabe falar para as câmeras. Eu falo que às vezes dá um friozinho na barriga, né? Dá uma timidezinha, mas foi muito bacana, foi um prazer enorme. Você é um cara que eu gosto muito de você, sempre gostei, né? A gente sempre conversa muito, né? E a gente está aí à disposição. Perfeito, doutor. Esse foi, segunda-feira, dia expediente, a gente vai terminar de tomar o cafezinho aqui, vamos pro batente. Valeu, pessoal. Falou, tchau.